Hoje eu vou fazer tu perder o medo do terminal, te ensinando 10 comandos básicos no Linux. Aproveita a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala gurizada, beleza? Meu nome é Luiz e sejam muito bem-vindos ao canal da Elegant Informática. Aqui falamos de tecnologias, de TI no geral, mas com foco em redes de computadores, segurança da informação e sistemas operacionais. Se esse tipo de assunto te interessa, considere se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim tu não perde nenhum vídeo aqui do canal e enriquece teu conhecimento. E seguindo as sugestões dos inscritos do canal, hoje trago um vídeo a pedido do Gilberto, que pediu que eu ensinasse os comandos mais utilizados e úteis do Linux. E aqui estou com os 10 comandos básicos do Linux para te perder o medo do terminal e ir se familiarizando com ele. Esse vídeo aqui provavelmente vai ter a segunda parte, pois eu queria fazer 20 comandos básicos, mas iria ficar muito longo. Com o terminal aberto, veremos a seguinte estrutura. Primeiro, o nome do teu usuário, separado pelo arroba, o hostname. Sempre assim, usuário, arroba, o nome da máquina. Esse tio indica que tu está na home do teu usuário. E o cifrão indica que tu está logado com um usuário comum. Eu vou mostrar a home do teu sistema na interface gráfica. Ela fica aqui. E aqui tu consegue enxergar as pastas pessoais do teu usuário, como desktop, documentos, downloads e etc. E muitos comandos que eu vou te ensinar hoje vai te ensinar a navegar e manipular arquivos dentro dessas pastas. E o primeiro comando é o cd. O comando cd é o comando utilizado para entrar e sair de diretórios do sistema. E quem não entende o termo diretório é o mesmo que pasta. Vou dar o comando cd desktop. E agora estou dentro do diretório desktop do meu usuário. Percebe que o D é maiúsculo e tem que ser assim, pois a pasta, o diretório, ele é escrito dessa forma. O terminal é algo que chamamos na TI de case sensitive. Ele é sensível a caixas de texto, ou seja, ele sabe diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, do jeito que está escrito a pasta, ou o diretório, ou o arquivo, tem que ser exatamente do mesmo jeito no terminal. E para voltar um diretório, utilizamos o parâmetro dois pontos finais, cd espaço dois pontos finais, e então retrocedemos o diretório. Não preciso dar o comando para entrar em cada pasta. Eu consigo também entrar num diretório escrevendo o caminho dele todo. Exemplo, eu tenho uma pasta que se chama boot, que está dentro da pasta ventoy, que por sua vez está dentro da pasta downloads. E para eu entrar na pasta boot, basta eu digitar cd downloads /ventoy. Aqui uma dica, não precisa escrever todo o nome do arquivo ou do diretório, basta tu escrever somente umas letras iniciais e dar o tab e automaticamente ele preenche o resto do nome. Então eu coloquei ventoy, tab, preenche o nome ali, que é o nome maior, /boot. E a estrutura vai ser sempre assim, as pastas sempre separadas por barra, e tu pode entrar em quantas pastas tiverem. E agora eu estou dentro do diretório boot e o terminal aqui me informa o caminho que eu estou. E aqui se eu botar cd ele vai retroceder uma pasta. E para mim voltar à home do meu usuário, basta digitar cd espaço hashtag, ou cerquilha ou sustenido. Eu também consigo voltar para o último diretório acessado, digitando cd espaço traço, e ele vai voltar para o último diretório que eu estava. Aí tu pode estar se perguntando, como é que eu sei cada pastas e arquivos que estão dentro de determinados locais? Aí que entra o comando ls. O ls serve para listar todos os conteúdos de um diretório. Então eu digito ls e eu consigo ver tudo que está dentro do diretório. Bem, na verdade quase tudo, pois existe pastas ocultas dentro do sistema que o comando não mostra, a não ser que usamos o parâmetro a. Então se eu digitar ls-a, aí sim ele vai listar todos os conteúdos, inclusive as pastas ocultas. As pastas ocultas no sistema consigo identificar com um ponto antes do nome da pasta. Mas olha que bagunça ficou esse terminal, olha esse monte de informação, e o comando da vez é o clear. E se tu entende um pouco de inglês, tu já sabe o que ele faz. E ele é um comando bem simples na verdade, ele só serve para deixar o seu terminal limpo e organizado. Então se eu digitar clear e der um enter, tudo sumiu do terminal e estar limpo novamente. Ok, tu já aprendeu a entrar e sair de diretório, listar conteúdos de um diretório e manter o seu terminal limpo e organizado. E o próximo comando é o mkdir. O mkdir é um comando utilizado para criar diretórios. E um comando bem simples também. Basta digitar mkdir e o nome da pasta. Vou digitar aqui mkdir pasta underline principal. E se dermos um ls, vamos ver a pasta criada aqui. Pasta underline principal. Só uma observação,
para criar pastas com espaços em branco, tu terá que botar um contrabarra, né, uma barra invertida, no final de cada palavra. Pois se tu digitar mkdir e o nome da pasta separado, ele vai criar várias pastas, mas é recomendado criar diretórios sem espaço, para não haver erro em caso de um script. Eu vou entrar no diretório pasta principal, cd, pasta principal. E aqui está o exemplo do espaço. Eu vou criar mais duas pastas. Então eu vou dar o comando mkdir, pasta 1, espaço, pasta 2. E quando eu der o Enter, ele vai criar as duas pastas. E se eu der um ls, vamos ver os diretórios listados ali. Vou entrar na pasta 1 e dar um ls e notar que a pasta está vazia. Mas vamos colocar arquivos dentro dela. Agora entra o comando touch. O comando touch ele serve para criar arquivos no sistema. Se eu der o comando touch arq1 e der um ls, vamos notar que criou um arquivo chamado arq1. E aqui é a mesma regra da criação do diretório. Para criar espaço tem que botar um contrabarra, mas é recomendado não criar com espaço. Vou criar mais dois arquivos. Então vou dar o comando touch arq2 espaço arq3. E quando eu der o enter ele vai criar os dois arquivos. Se eu der um ls, vamos ver os três arquivos ali. arq1, 2 e 3. Agora vamos aprender a mover arquivos e diretório dentro do terminal com o comando mv. Aqui na pasta principal eu criei mais dois arquivos, o arq4 e arq5. E com o comando mv arq4 pasta 2, eu movi o arquivo 4, né, o arq4, para dentro da pasta 2. E se eu der um ls, vamos ver que o arquivo 4 já não está mais aqui. E se eu entrar na pasta 2 e der um ls, vou notar que o arquivo 4 está ali. Antes de ir para o comando 7, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Isso ajuda demais, pois o vídeo deu muito trabalho e está recheado de conhecimento. Ah, e esqueci de comentar, além dos 10, tem mais um de bônus no final. Então fica até o final do vídeo, beleza? Tá, eu movi o arquivo 4 para dentro da pasta 2. Mas se eu quiser mover o arquivo e manter o arquivo original aqui, como é que eu faço? Para isso, tu vai ter que copiar o arquivo. Aí entra o comando cp. O comando cp ele serve para copiar um arquivo para dentro de uma pasta específica, mantendo o original na pasta de origem. Com o comando cp arq5 pasta 2, eu copiei o arquivo 5 para dentro da pasta 2. E se eu der um ls, vou ver que o arquivo 5 se mantém aqui. Vamos entrar na pasta 2 e listar os conteúdos. E vamos ver aqui que tem o arquivo 4 e o 5 que foi copiado. Vamos dar um clear e vamos voltar para a pasta principal. E olha que monte de arquivo eu criei. Vamos limpar essa bagunça. Basta usar o comando rm. rm é o comando utilizado para deletar arquivos e diretórios. Então digitamos rm arq5. E se der um ls, vamos ver que o arquivo 5 sumiu, foi deletado. Mas se eu usar esse comando para deletar uma pasta, um diretório, eu não vou conseguir. Por exemplo, se eu der um rm pasta 2, ele já vai me informar aqui que não foi possível apagar o arquivo, pois é um diretório. Para excluir o diretório, a gente precisa utilizar o parâmetro R, que exclui de forma recursiva. Digitamos rm -r pasta 2 ls e vamos ver aí que a pasta 2 foi deletada. Falamos do comando touch para a criação de um arquivo, mas não falamos como vamos editar. E agora entra o comando nano, mas na verdade o nano não é bem um comando, e sim um editor de texto, como um bloco de notas, porém aqui no terminal. E tem diversos outros que podem ser utilizados aqui no Linux, porém esse é mais simples e indicado para iniciantes. Vou entrar na pasta 1, onde tem arquivos, e vou digitar nano e o nome do arquivo. Aqui no caso, nano arq1. E entramos no arquivo. E aqui é só editar, colocar as informações. Eu vou colocar um amontoado de 1 aqui, só para identificação. E para salvar o conteúdo escrito no nano, a gente precisa combinar duas teclas, Ctrl mais O. Damos um Enter e salvamos o arquivo. E para sair do editor, apertamos a tecla Ctrl X. Vou colocar números nos outros arquivos para identificação e para poder trazer o último comando, que é o comando cat. Esse comando é muito interessante, pois ele tem três funções. A primeira função, ele exibe o conteúdo de um arquivo sem precisar abrir com o nano. Basta digitar cat arq1 e vamos ver o conteúdo dele na tela do terminal. Outra função dele é igual ao touch, ele cria um arquivo, porém na criação ele te dá a possibilidade de já editar, adicionar conteúdos dentro do arquivo. É só digitar cat
o sinal de maior e colocar o nome do arquivo que tu quer criar. No meu caso aqui eu vou colocar arq4. E agora podemos digitar algo no arquivo. Eu vou colocar aqui um monte de 4 para identificação também. E para sair dessa edição, teclamos Ctrl D. E se eu der um ls, vou ver que o arquivo foi criado. Vou dar um cat arq4 e as informações que eu coloquei lá na criação. Vai aparecer na tela do terminal. E a última função dele é concatenar 2 ou mais arquivos. Ou seja, eu consigo pegar conteúdo de 2 arquivos e colocar em um terceiro arquivo. Exemplo, vou digitar cat arq1 espaço arq2 e colocar um sinal de maior e colocar o nome do arquivo que a gente vai querer criar. Eu vou criar aqui conca, de concatenado. E se eu der um enter, ele vai criar um arquivo chamado conca com os dados do arquivo 1 e o arquivo 2. E se eu der um ls, eu vou ver que o arquivo conca foi criado. Se eu der um cat conca, eu vou ver o seu conteúdo, que vai ser o conteúdo do arquivo 1 e do arquivo 2. Só uma observação para esse comando. Na hora que tu for concatenar 2 ou mais arquivos, na hora da criação do nome do arquivo concatenado, não pode ter nenhum arquivo com esse nome, pois o comando ele excluirá o arquivo antigo e criará um novo. Então tome muito cuidado. Mas agora se eu quiser concatenar 2 arquivos para um terceiro arquivo e depois quiser concatenar mais 2 arquivos nesse mesmo arquivo, a gente tem um outro parâmetro para utilizar. É bem simples, é só digitar cat arq3 arq4. Agora estou concatenando o arquivo 3 e o arquivo 4 dentro do arquivo conca que já existe. Então o que muda é só eu colocar mais um sinal de maior. Se eu digitasse somente com um sinal de maior, ele ia excluir o conca, que tinha o conteúdo do arquivo 1 e 2, e ia sobrescrever o conteúdo do arquivo 3 e do 4. Mas como eu estou colocando um sinal a mais de maior, ele vai concatenar o arquivo 3 e o 4, mantendo o arquivo 1 e 2. Se eu der um cat conca e vou ver o conteúdo dos 4 arquivos que eu criei e concatenei. E agora vem o comando bônus, e o comando é o sudo. O comando sudo é uma indicativa para o teu sistema que tu vai rodar um comando como root. Tem muitos arquivos de configurações do sistema que tu vai precisar editar com o privilégio de administrador. Aí que entra o comando sudo. Basta digitar sudo antes de qualquer comando. Exemplo, se o arquivo conca fosse somente editado por administradores, bastaria eu digitar sudo nano conca. Aí ele iria abrir o editor de texto como um administrador. Mas também podemos logar com o usuário root no terminal, para não precisar ficar digitando sudo toda hora. Mas é algo que a gente não recomenda por questões de segurança. Para isso, basta digitar sudo su. Só digitar a senha e pronto, estamos logados como root. Lembra daquela estrutura? Usuário, arroba nome da máquina, aqui a gente pode notar root, arroba o nome da máquina. E para sair do usuário root, basta digitar exit. Então ele volta para o meu usuário. E outra forma de entrar também como um usuário root, é só digitar su. Digite a senha e também ele loga como um root. Esse foi o vídeo, vou ficando por aqui. Compartilhe esse conhecimento. Para dúvidas e sugestões de vídeo, campo dos comentários. Valeu, tamo junto e até breve.